Depois de ter dado minha opinião sobre Magno neste vídeo aqui em cima, vou trazer agora o resumo de toda a história. Acredite, vai ser melhor ver por aqui. Eu vou pedir que você se inscreva nesse canal e deixe aquele like para que esse vídeo seja circulado para mais pessoas. Vamos falar de Magno, dessa vez com spoiler. Simon, conhecido como Arraia Negra, é um ator que fica dando pitaco na história, pois ele entra pra caceta no personagem e fica enchendo a cabeça da galera e então é posto para fora de uma série famosa. Quando retorna para sua casa, sua namorada termina com ele, então ele vai pro cinema para desfiar a cabeça. Então ele acaba se encontrando com o Trevor Slattery, mais conhecido como Mandarim, e ele acaba falando dos Illuminati. Então será que nesse universo também teremos os Illuminati? Claro que não, ele só falou do Illuminati que existe na nossa realidade mesmo, gente. Ele conta que estava fazendo um teste para um filme do Magno, o qual Simon é apaixonado desde a sua infância, principalmente pelo seu falecido pai o ter apresentado. Feito por Von Kovac, mais conhecido como presidente da Borávia, ele faz o teste e logo após ele vai comer água com o Mandarim, que logo após disso atende uma ligação de um homem falando que Simon é um homem poderoso e instável e que ele deveria continuar de zóio nele. Eles precisam enviar um vídeo da atuação deles, mas o Simon não consegue gravar legal, então fica ansioso e acaba tremendo tudo e depois solta uma bomba de energia. Tem poderes, estou feliz. Simon pede ajuda ao Mandarim e eles tentam em vários lugares, até ir na casa de outro maluco que conta que o Mandarim está ficando biruleibe das ideias. Então Simon disse que esse cara é um cuzão e eles vão para casa do Simon gravar. O agente do governo deu um anel para o Mandarim para que ele coloque em cima do notebook do Simon e ele começa a pegar todas as informações. Mandarim também acaba vendo rachadura na parede e o Simon vê ele vendo a rachadura na parede. Então o Mandarim percebe que o Simon viu ele vendo a rachadura na parede, mas ele consegue se sair. O Mandarim foi pego no aeroporto e, para não ser preso, fez um acordo com o governo para ajudá-los a conter futuros riscos à sociedade. Quando criança, Magno estava em casa e acabou gerando um incêndio, e mesmo estando no centro das chamas, ele não se queimou, não inalou fumaça, ele estava suavão das ideias. Há um ano, rolou uma explosão no set de filmagem no banheiro químico, e graças ao Mandarim e seu anel, ele consegue confirmar isso. Mas o agente ainda precisa de mais. Mandarim agora vai com uma escuta para escutar qualquer coisa e poder incriminar o Simon. Eles vão para o aniversário da mãe do Simon e o Mandarim se perguntando a todo mundo sobre como foi a vida do Simon. Mas ele é um cara afastado da família, inclusive ele nem tem amigo. Mandarim fala com a gente e ele diz que se ele não conseguir nada, ele tem outra forma de conseguir. E eu não sei porque ele disse isso, pois não aconteceu nada depois disso. Simon tem uma treta com seu irmão, pois ele não vê a atuação como um emprego e quer que ele venha trabalhar com ele. Ele inclusive joga na cara dele que Simon recebe dinheiro da mãe e ele que manda dinheiro para a mãe, para ela dar para o Simon. Então ele sustenta o Simon. Ele diz que o Simon não liga para a família e o Simon começa a ficar nervoso e bate na ilha e estoura ela toda. Apenas sua família e agora o Mandarim já tinham visto esse lado do Simon. Ele começa a aceitar que talvez sua carreira acabe. O Mandarim se comove e acaba destruindo o aparelho, que iria incriminá-lo. Então Simon avisa ao Mandarim que ambos receberam o retorno para o Magno. Pausa para o episódio que ainda não entendi a existência. Um segurança enfia a sua mão num líquido esquisito saindo de uma lixeira. Ele acaba aparecendo numa sala com os bagulho e depois cai e surge no AP dele. Então o cachorro dele vai pra cima dele e então desaparece. Ele escuta o latido vindo do AP de baixo e vai lá buscá-lo. Mas tinha uma mulher saindo do banho que pira e joga um bagulho nele que some e depois sai pelas costas dele e atinge a parede. Ele retorna na lixeira, mas ela não existe mais. Ele retorna para o trabalho e acaba rolando um incêndio na balada, o qual a porta emperra. Então ele atravessa a porta e manda todos passarem por ele. E então ele salva a galera. O padrão LTDA oferece o emprego de segurança dele e depois arruma um trampo de ator. Ele começa a ser chamado de Porta. Ele fica famoso e no filme ele começa a se sentir estranho, mas a cena continua. O cara joga as bolsas de grana entre ele e depois quando o padrão LTDA pula, o Porta vomita e o cara desaparece. Então passou a existir a cláusula Porta, bloqueando os indivíduos com poderes de atuar. Voltando, Simon e Mandarim estão bebendo quando uns malucos vêm cobrar o Mandarim. Eles ameaçam e o Simon então mostra seus poderes, porrando os quatro e já aviso, única cena de ação de toda a série. Um pivete acabou vendo e gravou, e isso poderia dar um problema ao Simon. Então eles vão atrás. Eles procuram pelas ruas até que chega o script do filme do Magno, no qual seu melhor amigo já traiu, assim como estava acontecendo nesse exato momento entre os dois. O pivete estava esperando os dois e troca uma ideia. Ele escondeu a GoPro e vai subir o vídeo do YouTube. O que ele quer em troca é que eles deem um susto no cara que roubou a moto dele. Então ele apagará o vídeo. Conversando com esse maluco, ele conta que o corno manso é o outro. E que eles faziam doces e acabou fazendo sucesso e aí o cara ficou louco pela grana. Os marginais que apanharam do Simon voltam e pegam o maluco no carro e ameaçam matá-lo. Policiais chegam, Mandarim então pede a GoPro, tiram ele do rolê, rola um tiroteio e eles caem fora. E os dois vão para casa do Von Kovac. Ele testa vários atores e acaba que o Simon não sai muito bem, pois ele copiou a cena de outro filme. Uma nova chance, o cara vai atuar sendo um antigo amigo do Simon.
e ele começa a chamá-lo de aberração, que todos sabem no segredo dele. Então o Simon fica com raiva e soca a cara do maluco, estourando ela. Mas tudo não passava de um sonho, até porque se não fosse seria uma péssima cena. Mas como foi um sonho, tudo certo. O Von Kovac quer ver quem são eles de verdade, mas o Simon não pode mostrar quem é ele de verdade, pois senão ele não vai conseguir mais nenhum papel. Então Mandarim diz que o Simon é a soma de tudo aquilo que ele já vivenciou. Ele faz o teste novamente e ganha o papel do Magno, enquanto o Mandarim consegue o papel do Barnaby, o melhor amigo do Magno. Eles vão embora e o Simon leva o Mandarim para casa, mas ele é pego pelo agente do governo e avisa que o Mandarim vai voltar para a prisão, mas o Mandarim consegue se sair novamente. Inclusive, essas partes dele se saindo das conclusões é uma das melhores coisas da série. E aqui é uma das poucas partes engraçadas, pois era para ser uma série de humor, mas não tem nada de muito humor aqui. Ou eu que não entendi que tipo de humor é esse. Inclusive, o Simon começa a mexer no roteiro, criar uma tensão entre o Von Kovac, mas o Mandarim consegue tirar ele da situação. Chama o Simon para fazer uma série na Netflix, mas o Mandarim disse que não é uma boa ideia e que ele deveria fazer uma peça, e o Simon entra junto nessa. Uma jornalista que parece ser cuzona quer ver o dia a dia do Simon, que é relutante a princípio, mas depois aceita. Ele tenta se mostrar um cara diferente, o que não faz muito sentido, pois ele não me pareceu uma celebridade arrombada. Ela não somente entrevistou o Simon, mas também a namorada dele, e ele vai ver se ela disse algo. Mas ela disse que não contou nada e revela que ela sempre soube da questão do Simon e que esperou que ele confiasse nela em algum momento. A jornalista acaba colocando o Mandarim contra a parede, perguntando sobre sua prisão, pois ele saiu muito cedo. Logo, ele deve ter feito um acordo. Mandarim então pira e o Simon vai procurar entender o que estava acontecendo. O Mandarim então revela que realmente fez um acordo e o Simon pede para ele dizer a real. O Mandarim conta que ele estava trabalhando para o Departamento de Controle de Danos, ou seja, espionando o Simon, reunindo informações. Lógico que eles têm uma discussão que deixa o Simon nervoso e ele vai até um galpão e explode em energia. Aquilo não ficaria batido. Simon esperava na sua casa o momento que a polícia iria chegar para bater na sua porta. Inclusive, ele até liga para sua mãe. Mandarim liga para o Simon e acaba se despedindo do seu amigo. Trevor se colocou como culpado e fez outro vídeo terrorista e disse que ele explodiu. Então, Trevor é preso. Com Simon solto, o filme continua. Filme lançado, família reunida para ver. Seu irmão inclusive chora vendo o filme. É um sucesso. Agora o Simon pode decidir fazer o que ele quiser. E ele faz isso. Ele vai até um cara chamado Chuck para estudar um pouco da vida dele, para o papel. E ele quer saber cada coisa que ele faz durante o dia a dia dele. Então entendemos que ele usou um maluco para poder entrar na prisão e fingir ser o novo segurança. Simon manda uma grana para o Chuck para que ele viva tranquilo. Então descobrimos que o Simon é capaz de aproveitar energia iônica. Então ele vai para a prisão do Mandarim sem nenhum empecilho à frente. Ele só foi e arrancou as grades do Mandarim e saiu voando com o cara. O cara salvou um criminoso porque ele era o único amigo. Tô tão cansado dessas coisinhas que já tô no momento de olhar e dizer, tá, velho, vai, tá bom, passa. Amizades rápidas. Os caras se conhecem há 3 dias e já são melhores amigos e o cara prefere colocar o governo atrás dele para poder proteger o maluco. Eu achei meio paia a situação. Ah, é porque ele decidiu salvar ele colocando a culpa de uma parada que ele fez. Mano, o cara tava investigando ele de qualquer jeito, então o máximo que ele podia fazer para tentar amenizar a situação seria chegar e falar, ó, velho, fui eu que fiz isso, mas aí os dois seriam presos. Então ele, então eu decido que o governo vai nos perseguir, então. Ou se ele quer arrumar as coisas, deixar tudo certinho, ele se entregava. Se é o caso, né? Se ele tá querendo agitar as coisas. Mas agora, ele é meu amigo, vou salvar ele, sei lá, achei meio paia. Não sabemos se o Simon, né, o Magnum, vai estar no próximo filme da Marvel, né, o Vingadores Doomsday. Não, o próximo filme é Homem-Aranha. Não sei se ele vai estar no Doomsday. Se ele tiver, a galera ficar perdida, porque a galera não vai lembrar quem é ele. Seria um pouco interessante ele aparecer esse Demolidor, mas eu acho que não vai acontecer isso, né? Porque eu acho que não tem nada a ver. Mas seria interessante, já que ele está sendo perseguido pelo governo. Ele ia para uma cidade que os caras estão procurando os vigilantes. Então seria interessante envolver ele aqui, mas... Ou até no filme do Homem-Aranha, que a gente não sabe se vai rolar isso também, mas... Ou do Justiceiro, que tem uma série que vai vir. Alguma coisa assim, dava pra encaixar ele, mas não sei se vai rolar isso não. A série do Magno está disponível na Disney Plus. Está todos os episódios lá completinho. 30 minutinhos cada episódio, dá pra assistir numa tarde tranquilaço. Bom, obrigado a todos que chegaram até aqui. Beijo. Que sou sensual.